o assunto aí. E a Valeu, Roberto. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui, enquanto isso eu vou falando um pouquinho. A gente tem tanto que aprender, né? E aí a gente recebe um convite assim desses amigos tão queridos para compartilhar um assunto tão bacana, né? Que é o assunto de chamado, né? Qual o chamado que a gente tem nas nossas vidas, né? Então, puxa, a gente fez então uma apresentação singela aí sobre o assunto e vamos compartilhar nessa tarde aqui, nessa próxima meia hora. Vocês me dão só um toquinho se vocês estão vendo a minha tela? Agora tá branco a tela, mas tá vendo sim. Aí sim, E tá escrito agora? Beleza? chamado. Isso. Tá aí. Beleza. Obrigado, então, Roberto. Então, a ideia hoje é que a gente passe uns 40 minutos aqui nesses slides, aí falando um pouco sobre o chamado nas Escrituras. E os outros 3 pontos são pontos que a gente já tem compartilhado aí pelo Brasil, como o Roberto comentou, né? Nós estamos fazendo visitas virtuais pelo Brasil todo, compartilhando esse assunto, né? Pedindo para o pessoal orar por nós. E sempre, assim, a gente quer ouvir muito também. Então, os outros pontos já são pontos que a gente já, já fez bastante vezes aí. Mas o primeiro é novo, né? Que a gente quis, assim, como um convite, né? Desses encontros, pessoal de São Paulo e Campinas, preparar também alguma coisa assim, específica sobre o chamado, tá? Então vai ser 10 minutos assim, depois nós vamos falar sobre o chamado para andar com Jesus. Suzana e eu vamos falar um pouquinho. Aí a gente entra no assunto da Alemanha, passamos aí uns 20 minutos, e depois a gente abre para ouvir. A gente gostaria muito de ouvir vocês, né? Assim, naquilo que vai ser apresentado hoje, naquilo que a gente já se conhece, que estiver tocando vocês em relação a esse assunto, tá? Então eu sei que, em geral, vocês têm passado uma hora juntos, né, nesses encontros, mas a gente tem passado, às vezes, uma hora e meia. Em geral, tem dado uma hora e meia nas cidades que a gente tem passado, assim. Mas eu queria deixar vocês bem à vontade, né? Quem precisar sair, tudo fica bem à vontade, tá bom? Quem quiser ir ficando, a gente vai ficando também. Bom, vamos falar agora sobre os chamados nas Escrituras. É um assunto que a gente vê de Gênesis a Apocalipse, né? Então, já no capítulo 3 de Gênesis, aparece já essa palavra, né? Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Aí começou, né, a busca pela reconciliação, né? Logo depois da queda, Deus já começou a buscar. E depois, em Apocalipse 22, então, um dos últimos versículos da Bíblia, é interessante ver também esse assunto, né? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, é um assunto que passa por todas as escrituras, né? E aí, pesquisando um pouco sobre o assunto, eu achei curioso o fato de o nome do livro de Levítico, em hebraico, eu não sei hebraico, né? Mas é Vaikra. Essa palavra aí, né? Que é o nome do livro de Levítico em hebraico. Então, os 5 primeiros livros ali, eles têm os nomes das palavras que aparecem primeiro. Gênesis vai ser o equivalente grego ali a no princípio, né? Então, assim são os 5 primeiros livros. Então, se a gente olha em Levítico 1:1, aparece ali, chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Então, esse chamou, é esse Vaikra, que a gente pode ver aí no interlinear, ali no finalzinho ali, tá vendo? Chamou, é o Vaikra, é o nome de Levítico em hebraico. E é interessante que no Novo Testamento a gente tem algumas citações de Levítico, e a que mais aparece é esse Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é muito interessante, né? Porque tem toda a cara de um Novo Testamento, né? Então eu só trouxe aí uma citação aí que está em Mateus, mas a gente vê em Marcos e em vários outros trechos do Novo Testamento também. E esse é o princípio geral de Levítico, né? Porque
até interessante se a gente começa a ler a Bíblia, como eu fiz da primeira vez, quando eu não conhecia Jesus, eu comecei a ler de Gênesis, fui lendo. Aí quando chega em Levítico, né, Gênesis até vai, né? Êxodo, tem umas coisas interessantes também, mas chega em Levítico, aí começa a dar sono, né? Aí o cara desanima. Mas aí, se a gente olhar então para Levítico e tomar ele como sendo um livro sobre relacionamentos, então relacionamento com Deus, relacionamento do ser humano entre si, então a gente começa a olhar todas aquelas questões de leis, rituais, etc., tudo em torno dos relacionamentos. Ou seja, como se relacionar, quais são as regras comunitárias entre si e também com os outros povos, né? Então, ele é um livro também que aborda de uma maneira muito abrangente todos os aspectos da vida humana, aspectos econômicos, familiares, sobre alimentação e etc. Então, é muito interessante observar essas questões dos relacionamentos. Então, o relacionamento com Deus, aí a gente pode fazer uma pergunta: como um povo impuro poderia se relacionar com um Deus puro? Ou, de outro ponto de vista, como um Deus puro poderia habitar com um povo impuro? Daí, então, a necessidade de purificação, né, que é um dos assuntos principais também do livro de Levítico, tanto que aí foi estabelecido o dia da expiação, né, que existe até hoje, né, que era feito por meio do sumo sacerdote, né, uma vez por ano. E outro exemplo também, eu coloco, achei muito interessante o exemplo das refeições, né, olhando assim o livro de Levítico como um livro de relacionamento, que é um momento bacana, né, a refeição, um momento de intimidade, né? Você pode ver a maneira como a gente anda aqui no Brasil, né? Como é importante esses momentos assim das refeições, né? E também, além do relacionamento com Deus, o relacionamento entre si, né? Então, ao se purificar e se relacionar com Deus, seria um povo que apresenta um comportamento diferente, né? Realmente caracterizando o povo de Deus. Então, se a gente olha Levítico, né, sobre esse olhar, e sempre tendo em vista as lentes do Evangelho, né, do Novo Testamento, a gente observa nele no livro sobre chamado. Chamado para quê? Para a gente se relacionar com Deus e entre nós. Então, só que a gente sabe bem, né, que a lei, a função da lei, né, mostra a nossa necessidade de a gente se relacionar com Jesus, né? Realmente a incapacidade nossa de cumprir a lei. Então, se a gente busca esse relacionamento, todo o mais é consequência disso. E aí eu trago uma frase que eu ouvi de um amigo meu, que me impactou muito, né, nessa nossa caminhada de conhecer Jesus durante esses anos aí. Como se fosse Deus dizendo assim: cuida do seu relacionamento comigo, da sua família cuido eu. Porque para mim foi um dos primeiros assuntos, assim, quando eu comecei a conhecer Jesus, né, pensar na minha família. Então, aí, quando eu vi essa frase, isso aí me impactou muito, né? Então, portanto, o primeiro passo é atender esse chamado, né? O chamado para nós nos relacionarmos com Deus. E quando a gente fala de chamado, muito material que a gente encontra é como se tivesse uma classificação de um chamado geral e um chamado específico. E eu coloco isso aí como forma de pergunta nesse slide. E eu vou apresentar agora 3 slides sobre isso. Primeiro, eu queria trazer esse livro aí do Max Lucado, Você é Especial. Tem uma frase nele lá que ele diz para o bonequinho, né, que o bonequinho ali, para quem não conhece a história, todos taxavam ele, né, rebaixavam, né, de ele ser... E a gente pode fazer um paralelo assim como se fosse o pecador, né, e os outros, os justos, né, que não tinham pecado. E ele se sentia muito mal com isso, né? E aí ele foi procurar essa pessoa que foi o criador dele, né? Que então é o paralelo ali com Deus na história. E ele disse então: você é especial porque eu o fiz e eu não cometo erros. Então esse é o primeiro ponto. A Suzana lembrou que a gente conheceu esse livro, estava na mesinha lá na casa do Roberto e da Rosana, a gente começou a folhear ali, muito bonito. Segundo ponto, existe uma profissão chamada papiloscopista, que é a pessoa que estuda as digitais. E aí eu trouxe essa matéria da revista super interessante, que diz que não há 2 impressões digitais iguais, porque a estatística e a biologia nos garantem isso. Então, como não há 2 pessoas absolutamente iguais, não há como ter uma com a mesma impressão digital de outra. Então, você é especial
e cada impressão digital é única. E por fim, aí dentro do nosso chamado, né, da maneira como a gente anda no Brasil, aí eu trago uma referência do livro Igreja Sem Paredes, na página 17, que ali naquele ponto o Jim apresenta uma definição para a igreja, que no grego é eclesia, significa o povo de Deus habitado pelo Espírito Santo, cujos membros estão sendo transformados, recebendo dons para servirem seus irmãos e o mundo incrédulo. Então, se a gente toma esses 3 pontos, isso me levou a perguntar, será que realmente existe um chamado geral e um chamado específico? Aí eu conversando com a Suzana, a gente falou, puxa, pode ser, mas na verdade a especificidade está nesses 3 pontos que eu apresentei, o fato de sermos únicos, de sermos especiais e recebermos de Deus dons que fazem com que a gente sirva uns aos outros, então, de uma maneira específica, né? Então, cada pessoa especial do seu jeito. Então, por isso que talvez tenha um chamado específico, ou seja, para cada pessoa. Então, agora, a gente vai apresentar sobre como é que isso aconteceu, esse primeiro chamado, né? O chamado para se relacionar com Deus. Como é que aconteceu com a gente? Aí eu coloco esse slide com 3 fotos. A primeira é só para mostrar que eu já fui gordinho. A segunda é para mostrar aquele quadro da Santa Ceia ali no fundo, que ficava na casa dos meus pais. E toda vez que eu passava por ele, eu beijava a minha mão e beijava o quadro ali bem onde estava Jesus. E hoje eu vejo que é uma maneira de Deus estar nos chamando, está me chamando, né? Está me chamando para me relacionar com Ele. E quando a gente lembra daquela conversa bem gostosa que a gente teve com o Aldo, fica claro que Deus estava colocando isso em mim, né? Porque não é algo natural da gente, né? E a última foto é para mostrar que eu tenho todo o meu processo formativo na Igreja Católica, né? Ali é eu recebendo o meu certificado de primeira comunhão. Só que, nesse processo da Igreja Católica, aí se a gente olhar ali em cima no slide, eu coloco ali, ó, que de 77, quando eu nasci, até 2003, que eu já vou chegar lá, com 25 anos, foi quando eu conheci Jesus, eu digo que eu passei quase metade da minha vida, que hoje eu estou com 43, com um pensamento que é ilustrado por essa foto aí, que é uma imagem um boneco do Judas, que a gente fazia lá em São Paulo. Eu sou paulista, né? E estou com meus conterrâneos hoje aí, a maioria. E aí a gente fazia esse boneco e descia a lenha, né? Dava porrada, pendurava, botava fogo. E o meu pensamento era aquele, né? Puxa, por que foi acontecer isso com Jesus, né? Se não fosse o Judas, por isso que a gente malhava o Judas. E aí hoje de manhã eu ouvi uma mensagem do meu amigo Aragão lá do Rio. Ele falou assim que conheceu Jesus com 42 anos e que ele então, na verdade, antes disso, ele conhecia as imagens de Jesus. E conversando com a Suzana hoje de manhã, ela falou uma frase muito sábia também, nesse sentido aí, né? De que quando você conhece uma pessoa por foto, né, você não conhece ela realmente, né? Então, não conhecia Jesus. Então, assim, de 77 a 97 eu vivi em São Paulo, eu era corintiano, eu continuo sendo. Depois eu fui para São Carlos, fui fazer engenharia, e no meio da graduação surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha. Então, era chamada graduação sanduíche. Eu fiquei 1 ano na Alemanha, depois voltei para o Brasil para concluir a graduação, e me formei no meio do ano. Consegui ali adiantar algumas matérias. E então, de julho de 2003 até julho de 2002, quando eu me formei, até março do ano seguinte, quando eu ia começar o mestrado, eu tive um tempo que aí eu fui viajar de novo para a Alemanha e também fui para os Estados Unidos, porque eu queria aprender inglês. Eu não sabia inglês e sabia que era importante para o mestrado, né? Para a carreira acadêmica, para a profissão e tudo. E na Alemanha, eu morei com uma família que o marido era alemão e a esposa brasileira. Então, eles tiveram um papel bem interessante assim na minha vida, nesse chamado de Deus assim na minha vida. Eles tinham uma Bíblia em português, aí que eu comentei, né? Eu comecei a ler essa Bíblia deles, comecei de Gênesis ali, né? E não entendia muita coisa, não. Aí, finalmente, em março de 2003, eu fui para Florianópolis. Então, eu me mudei de São Paulo
para Santa Catarina, né? Me tornei cidadão catarinense, onde eu estou até hoje. E aí, em Florianópolis, por causa das coisas que eu falei, muitas coisas que vinham acontecendo na minha vida, eu digo que eu estava buscando por igrejas, porque era a maneira que eu conhecia de buscar a Deus, né? Se eu quisesse conhecer Deus, eu tinha que ir a alguma igreja. Aí eu digo no próximo tópico que, na verdade, eu estava sendo buscado por Deus, e isso não é um privilégio meu, né? Como eu comentei no início, né? Desde Gênesis 3:9, Deus está buscando todos. Só que aí nessa esquina aí, ó, da foto de baixo, que é a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, eu estava andando ali um belo dia de sol, como se dá para ver na foto, e dois caras me param ali no meio dessa rua, bem nesse local aí, e perguntam: nós estamos procurando pessoas interessadas em ler a Bíblia. E na hora minha resposta já foi: então vocês acharam, porque tudo que estava acontecendo na minha vida, né, a maneira como Deus estava me buscando, e eu não encontrando em igrejas, e aí de repente vem umas pessoas e me fazem uma pergunta dessa. Então foi batata, né? Aí logo em seguida eu já conheci a Suzana, a gente se casou, depois vieram Marina, que hoje está com 13, Helena hoje está com 10 e Davi está com 5. E essa foto da direita aí, a gente chama da família da fé, né? Como está lá em Gálatas 6, 9 e 10, né? Muitos bons amigos aí de Florianópolis, onde a gente passou os 2 primeiros anos da fé, de conhecer Jesus dessa maneira aí, né? Agora a Suzana vai falar sobre ela um pouquinho. Sim. Então, eu sou natural aqui de Santa Catarina, de uma cidade pequenininha, bem do sul do estado. E eu cresci numa família católica praticante. Íamos à missa todos os domingos, participava de várias atividades ali na igreja. E foi um tempo bom, assim, com boas lembranças, né? Em 2000, quando eu estava com 15 anos, eu fui para Florianópolis morar com a minha irmã de 18 anos. Meus pais não foram, né? Então a gente cedo teve que aprender assim a se virar, ter responsabilidades. E meu pai ajudou no início financeiramente, depois não pôde mais. Então, nesse tempo surgiram bastante momentos difíceis, né? Ao mesmo tempo, também eu olho para trás e agradeço muito a Deus pelos cuidados. Hoje eu percebo a presença dele assim, em muitos momentos. Mas num desses momentos difíceis, eu abri a Bíblia em qualquer lugar e tentei ler. Só que eu li, não entendi nada, fechei e pensei, acho que eu vou procurar isso realmente quando eu for mais velhinha. Agora vou continuar assim, como né, estava andando. Só que já não ia à missa todos os domingos. Mas nesse tempo eu estava sempre em contato com a minha mãe e ela começou a me animar para pedir a Deus por um marido, né? Ela falava para eu pedir um José como exemplo. E aí Deus respondeu minhas orações bem rápido. Eu e o Fábio, a gente se conheceu em 2004, né? E logo nos casamos. Depois de 6 meses já fiquei grávida da Marina. E então, quando eu conheci ele, eu fiquei bem animada, que ele falou que estava estudando a Bíblia com o Almir e falou sobre o que estava aprendendo, aí surgiu o interesse. Então, enquanto eu ia para o trabalho de ônibus, eu comecei a ler o Evangelho de Mateus e fiquei bem surpresa, porque entendi bastante o que estava escrito. E ali, então, eu conheci Jesus realmente, né? Comecei um relacionamento com ele. E também conheci a turma, pessoal, as mulheres aí de Florianópolis, grandes amigas, e também temos muitos amigos pelo Brasil e fora do Brasil, né? Depois disso. Isso. Agora, vamos para a terceira parte, que é falar sobre esse chamado, então, para a Alemanha, que vamos entender, talvez, assim, dessa maneira, talvez, como esse chamado mais específico, né? Então, quando eu conheci Jesus, lá em 2003, eu digo que isso me encantou. E o que eu pensava muito é que muita gente poderia saber disso. Que pode ser que muita gente estava na mesma situação que eu, né? Que conhecia só as imagens, né, não conhecia quem ele realmente era, não tinha um relacionamento com ele.
E aí é como você, quando você conhece um bom filme, né, dificilmente você não vai indicar para alguém. Ou uma boa pizzaria, né? Você vai falar para os seus amigos. Então esse era o meu sentimento. Eu queria falar disso para as pessoas, porque era algo tão bom. E eu coloco aí em azul que desde o início sempre teve claro para mim o quê? Esse assunto de, puxa, falar de Jesus para as pessoas e também dedicar a vida a isso. Isso para mim foi muito rápido no meu coração. E eu coloco em rosa que para a Suzana também sempre esteve muito claro. Aí ela vai explicar o que sempre esteve muito claro. Sempre esteve muito claro, assim, esse dom do Fábio de falar com as pessoas, de se relacionar também, né? Sempre vi como um dom essa facilidade, mas eu não me vi assim, então eu não sentia um chamado para mim. Mas a gente fez algumas viagens aqui pelo Brasil e conversando com algumas mulheres, como a Mari, a Evelyn, a Lenir, elas me animaram no sentido de que se Deus tinha um chamado para o Fábio, ele também tinha um chamado para a família, né? E para mim. Então comecei a orar por isso e a perceber que estamos juntos e que o chamado é para a família, mas que temos dons diferentes. Quando eu digo assim que sempre teve claro para mim, né, e para ela também, quando eu falava assim, nossa, puxa, o que você acha, né, de dedicar, né, a vida a isso, tá, nossa, legal, acho que tem tudo a ver contigo, era mais ou menos assim, sabe? E depois, como ela comentou, como tem mudado isso ultimamente, assim, tá sendo muito legal. E aí eu coloco um pouquinho sobre esse nosso chamado da turma, né, tem aquele livro A Turma, né, do Ken Lotz, que a gente vê lá, então, que em 64, né, Ken, Jim e suas famílias, eles vieram para o Brasil e logo começaram a perceber a necessidade de ter um ambiente, que aí na definição lá do livro, na página 200, tá? Um ambiente existe quando as pessoas se relacionam ao redor das escrituras e da oração de modo espontâneo, contínuo e intenso. Então isso requer um esforço e atenção, requer você poder falar honestamente, ouvir atentamente e não assim que aquilo fosse simplesmente uma reunião, né? Então todos esses elementos presentes. Então eu trago de novo esse assunto do relacionamento. E aí como foi essa maneira que a gente conheceu Jesus, né? Eu coloco essa pergunta: como a gente pode nos relacionar com Deus e com os amigos dentro desse chamado, né? E é o que a gente tem sentido muito forte desde o início ali. Só vou falar um pouquinho agora das nossas viagens, esse mapa aí que parece as viagens missionárias, mas na verdade só é as viagens, as trocas de emprego, né? Que depois de sair de Florianópolis, eu fui para Pomerode, trabalhar na Bosch, depois para Joinville, trabalhei na Embraco, e depois para o Arroio do Silva, onde a gente está até hoje. E em 2013 saímos de novo daqui e voltamos para Florianópolis. Passamos 2 anos, por causa aí do doutorado. Depois dos 2 anos em Florianópolis, foram 2 anos na Alemanha. E na Alemanha é que esse assunto da Alemanha começou a ganhar mais força. A gente estava lá fazendo estudos, né? Eu participava de estudos com os amigos lá, tinha um ambiente bem gostoso lá também. Só que para a Suzana era complicado por causa do idioma. Então ela não participava praticamente dos estudos, né? E aí foi quando eu conversei com o Almir e com a Mitzi, né, convidando eles para a gente poder passar um tempinho juntos, né, como casal, nas escrituras. E aí num desses estudos, a gente estava lendo lá um versículo que surgiu esse assunto de chamado. E foi então a primeira vez, né, desde 2003 até 2016, foi a primeira vez que explicitamente eu conversei com alguém sobre isso, né? E ali naquele momento ele também chamou a atenção dele, né? Ele falou: vamos estar orando, né? Vocês conhecem o Almir, né? Então vamos orar por esse assunto, claro. E aí como a gente estava ali num ciclo de amigos, meio alemão, meio brasileiro, que moravam lá, né? A gente já começou a conversar com ele sobre isso. Olha, aconteceu isso, nós estamos orando por isso. E aí entre esses amigos tinha o Ramin, que é casado com a Manu Ferrer, né? De Curitiba. E ele faz parte da liderança lá. E ele ficou super animado, né, quando ele ouviu que a gente tinha um chamado assim, sentia um chamado assim no coração. E não demorou muito para vir, então, um convite da parte da Alemanha para a gente se dedicar integralmente ao trabalho lá.
segundo ele, né, pode começar a semana que vem. E isso para a gente foi muito forte, assim, né? A gente então enviou um comunicado, esse que está do lado direito, foi o nosso primeiro comunicado abrindo para o Brasil esse assunto. E aí conversando, né, e orando e aguardando, a gente entendeu que não era o momento, né? Eu já tinha bem perto de concluir o doutorado, né, abandonar o doutorado, abandonar os meus compromissos como servidor público aqui no Brasil. Não entendemos que era o momento. Foi quando então a gente resolveu voltar para o Brasil. Sabe que essa história do convite, né? Quando a gente então foi convidado para falar sobre chamado, e aí quando a gente fala sobre esse momento do convite, me chamou muito a atenção em Atos 6. Se vocês quiserem abrir lá em Atos 6, quem tiver com a Bíblia aí, quem não tiver não tem problema que eu trouxe aqui uma colinha. Lá em Atos 6, é interessante assim que a gente olha antes, os capítulos anteriores, a gente vê como vinha crescendo, né, a quantidade de pessoas que estavam conhecendo Jesus, né? E se a gente olha depois desse episódio, a gente vê a importância que teve aí Estevão, por exemplo, né, e Filipe nesse processo, né? Então, por isso que esse capítulo aí de Atos 6 me chamou muito a atenção. Então, no versículo 2, eles convocaram a comunidade. Aí no versículo 3 diz, para quê? Para escolher 7. Porque eles estavam meio sobrecarregados com alguns trabalhos ali, então eles precisavam de mais gente ali. E esses 7 teriam que ter algumas características, uma boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E aí diz que no versículo 5 eles elegeram Estevão, Filipe e outros ali, né? E aí depois disso, no versículo 6, eles foram apresentados perante os apóstolos e esses orando, lhes impuseram as mãos. Então houve a confirmação. E eu fico me perguntando assim, a gente não vê nada nas escrituras sobre o que aconteceu com Estevão e com Filipe, né? Se eles beijavam lá o quadro da Santa Ceia, ou o que aconteceu na vida deles ali, né? Mas eu tenho quase certeza que esse convite deles aí não foi uma novidade na vida deles, sabe? Não foi algo assim que foi estranho. Foi realmente uma consequência de Deus já falando com eles ao longo dos anos. Eu fico imaginando isso, né, fazendo um paralelo com a nossa situação, que a gente já vinha, né, com isso no coração desde 2003, e aí quando em 2016 veio um convite desse, né, me pareceu coerente com o que a gente vinha sentindo e como Deus vinha chamando a gente. Mas, como eu já comentei, naquele momento a gente retornou para o Brasil. O Arroio do Silva, ele fica entre Florianópolis e Porto Alegre, bem no meio do caminho, né? Então a gente tem esse privilégio de estar perto das duas turmas, né? Às vezes a gente vai para cima, às vezes para baixo. Em Criciúma também tem uns bons amigos ali. E só que aqui mesmo não tem, né, uma turma assim. Tem algumas iniciativas, né? Algumas pessoas com quem a gente anda, mas não tem uma turma, né? Então isso a gente sente um pouco de falta aqui. E aqui é umas fotos aqui de onde a gente mora. A gente mora numa ruazinha de grama, bem gostoso. Na frente tem um camping bem arborizado. E a gente está a 200 metros do mar. Então a gente gosta bastante daqui. Eu gosto de colocar esses slides para dizer assim que nós estamos querendo ir servir, né, não porque a gente não gosta daqui, né, pelo contrário, a gente gosta muito daqui, mas a gente quer estar onde Deus quer que a gente esteja, né? E aí, depois que a gente voltou, de 2016 até 2019, a gente esteve esperando, né, porque é um momento muito importante, né, nessas decisões. E para mim, como eu comentei, né, eu aprendi a fazer tudo pelo Evangelho, né, como o Paulo escreve ali aos Coríntios, né? Eu digo que inclusive o esperar, né? Porque assim, o fato de eu querer fazer alguma coisa e levar a mensagem do Evangelho e durante esses anos de espera não estar fazendo isso, sim, embora que isso sempre esteve presente, né, na minha vida, mas esse momento de espera, né, poderia soar como a não estar fazendo nada não, mas está sim, está fazendo tudo, porque a importância de a família estar junto, né? Então foram uns anos muito importantes aí para a Suzana ganhar também essa convicção, né? E as crianças também. Mas durante esse momento de espera,
nos anos de 2017 e 2018, a gente fez algumas visitas pelo Brasil, porque quando surgiu o convite da Alemanha, um assunto que surge também é o seguinte: puxa, mas o Brasil também precisa de gente para levar a mensagem do Evangelho aqui, né? Por que vocês têm que ir para a Alemanha? Então, claro, né? Com certeza, vamos olhar o Brasil. Então, fizemos algumas viagens aí para, como diz lá, espiar a terra e ver se em alguma dessas cidades teria algo assim forte, né? Chamando, confirmando na gente, nas crianças. Então, passamos por todas essas cidades aí. E numa dessas visitas, né? Tivemos aí com vocês, o pessoal, isso foi um encontro em Viedo, em 2018, né? Muitos dos que estão presentes aqui hoje estavam nesse dia aí também. E só que não teve, né? Nenhuma dessas visitas que a gente fez teve assim algo que ficou assim muito claro, né? E eu até comentava assim aqui em casa: e aí, pessoal, vamos lá para o Nordeste, vamos morar lá em Fortaleza, vamos morar em Natal, tal. O pessoal: não, não, não. Então, puxa, então vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos esperando. E em dezembro de 2019, eu chamo que é o início de uma nova fase desse processo. Foi quando a gente estava participando de um encontro de encerramento que tem no final do ano, encerramento do ano em Florianópolis. E aí, conversando ali numa rodinha com alguns amigos, eles perguntam sempre, né, como é que anda o assunto aí da Alemanha, tal, do Brasil. E aí eu dizia: olha, no Brasil tem assim a vantagem de a gente poder levar a profissão, né? Eu posso pedir remoção. Eu sou professor do Instituto Federal, servidor público federal, né? Então, o Instituto Federal tem no Brasil inteiro. Então, eu poderia pedir a remoção, seria um processo mais natural, assim, né? De ir para algum lugar e sentindo necessidade de ter mais tempo e aí ir abrindo mão aos poucos. Mas para a Alemanha, isso não existia, né? Porque não tem Instituto Federal na Alemanha. Então, ia requerer realmente um passo maior aí no processo, né? E só que eu comentei nesse dia lá, com esses amigos lá, falei: olha, só que tem uma licença, chamada licença para tratar de assuntos particulares, que eu posso pedir por um período de 3 anos, renovável por mais 3. Só que na minha cabeça, eu sempre pensava assim: puxa, mas isso não é legal, porque eu já vou, assim, sair meio que duvidando, ou achando que pode não dar certo, e se não der certo eu tenho uma garantia, né? Esse era o meu pensamento. E aí, naquele dia ali, os amigos me animaram. Falaram: não, puxa, se você tem essa possibilidade, por que você não usa? E aquilo ali, naquele dia, me abriu os olhos para essa possibilidade, né? Foi quando, assim, alguns dias depois, eu conversei com a Suzana sobre isso. E aí, naquele dia, houve paz, né, da parte dela. Você vê que esses anos, acho que 2016, 2019, foi um dia único, assim, que a gente sentiu uma paz muito grande. E então conversamos assim: puxa, vamos fazer o seguinte, vamos dizer sim a esse convite que a Alemanha nos fez, porque eles estavam aguardando, né? E vamos ver o que acontece no ano de 2020. Aí a gente abriu isso primeiro com alguns amigos, e os amigos foram apoiando. Depois a gente abriu com os filhos, e aí todos eles toparam, do jeito, cada um do seu jeito. E aí então culminou no comunicado que a gente enviou em maio, que eu acho que todos vocês receberam, né? Colocando então esse processo, né? E a ideia era abrir no encontro das gerações, isso que a gente está fazendo com vocês hoje, né? Só que como não teve o encontro, né? Então a gente está fazendo aí virtualmente pelas cidades, o que também, por outro lado, é uma grande vantagem, né? A gente não conseguiria certamente dar essa volta toda pelo Brasil, como a gente tem feito aí. E aí, eu digo assim: como é que Deus tem nos chamado, né? Coisas assim que são elementos. Toda vez que tiver um assunto de chamado nas nossas vidas, eu acho que a gente pode estar observando, né? A paz, né? Houve paz naquele momento. E é interessante comentar, a Rosana nos animou muito nisso aí. Sempre lembrar desse momento, porque durante o processo, durante a caminhada, vai ter momentos em que a gente vai balançar, né? Mas sempre lembrar daquele momento, porque a luta faz parte também do processo. A gente vê medo se transformando em alegria, né? Então, por exemplo, questões assim de idioma para a Suzana, né? Não que não sei se é bem dizer assim uma alegria, mas assim não existe mais medo. Né? O que algo antes era algo que não dava para imaginar. Não, na Alemanha não dá, não tem mais isso.
O desejo de servir, né? Está sempre presente. Então, são alguns elementos que podem ajudar a gente a identificar o chamado. Coisas que nos tocam, né? Essa imagem do copo, como é que esse copo está? Ele está meio cheio ou meio vazio? Isso já é conhecido por nós, né? E juntando a esse assunto aqui, né, do profeta na sua própria terra, né, como João escreveu lá em capítulo 4, quando Jesus tinha acabado de sair de Samaria e tinha voltado ali para Nazaré. Foi aí que surgiu esse assunto, né? Tem um exemplo que eu gosto de comentar que eu acho que ilustra bem essa situação aí. Em 2018, acho que foi 18 ou 17, uma reunião na Malásia, eu estava no hotel, eu estava com o Bruno Neto, no mesmo quarto que ele. E aí, durante o dia, cada um participava de umas reuniões, né? Então, ele estava num grupo que tinha uma pessoa da liderança da Alemanha, que era a Cláudia Akers. E aí, nessa reunião lá com eles, cada um foi perguntando, e aí, como é que está a situação aí do seu país? Tal. Aí chegou a vez da Cláudia falar, ela falou, não, nossa, a Alemanha está ruim, o pessoal não está com o coração endurecido, né? Eles não querem saber da mensagem do Evangelho, né? Ou seja, o copo esvaziando, né? E aí o Bruno, naquela reunião lá, ele falou para ela, ele falou, olha, mas eu conversei com o Fábio ontem à noite, eu perguntei para ele como é que estava lá na Alemanha, como é que foi a experiência lá, e ele falou, nossa, foi muito bom, as pessoas, né, estão querendo receber a mensagem, estão abertas à mensagem, né? Então, eu achei muito interessante isso aí, né? Juntando esses dois pontos aí, né? De que o profeta na sua própria terra, né? Não tem honras e de que a gente pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. E essa situação aí, né? Serviu para eu me perguntar, será que o coração dos alemães está aberto para os alemães, né? E quando a gente vê lá em Atos 1:8 dizendo, né, que quando a gente recebeu o Espírito Santo, né, a mensagem, né, vamos levar a mensagem, né, para Jerusalém, Judeia, Samaria e até para os confins da terra. Então isso me anima muito, né? Coisas que nos tocam, assim, como a gente pode então com aquilo que Deus nos deu e de acordo até com o que eles veem na gente, né, contribuir, né, com a mensagem lá na Alemanha. E foi por isso que a gente foi convidado, né? Quando a gente olha aí em Romanos 12:6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, essas duas palavras que estão destacadas em azul, elas têm a mesma raiz do grego, né? Que ali do lado esquerdo a gente está vendo, ó, graça e dom, né? Como sendo o carim, né? É a mesma palavra, né? E aí tem uma outra palavra que aparece nesse versículo, que é essa carismata, que é como se fosse o efeito daquilo que Deus nos deu. Ou seja, aquilo que as pessoas veem na gente, né? Então, foi durante esse período de 2 anos do doutorado que a gente viveu lá, da maneira como nós somos, né? Reunindo pessoas, né? Com alegria, tudo, né? Todo mundo dormindo em qualquer canto lá, lotando a casa. Foi isso que, né, certamente deve ter chamado a atenção deles, né? E que levou, então, a nos convidar. Ou seja, algo que Deus nos deu, né? Que estava sendo visto lá. E o status atual, como é que tá? São essas visitas virtuais, né? Já passamos por todas essas cidades aí, e hoje estamos aqui com vocês. E também a gente tem feito reuniões com eles. Nessas reuniões buscando definir quando seria, se Deus confirmar, né? Então a gente tem colocado o início de 2021 por 3 questões. Por causa do meu trabalho, se eu for pedir essa licença, eu não posso pedir ela em qualquer mês, né? Ela tem que casar com o início de semestre letivo. Por causa da escola das crianças, das meninas, que seria interessante se fosse início de ano, porque para elas fecharem um ano letivo, ficarem com o histórico aqui fechadinho. E o Davi, que a gente coloca, ele está com 5 anos, e quando completa 6 anos lá na Alemanha, tem que ir para o primeiro ano. E lá na Alemanha, o jardim e a escola é muito diferente. O jardim é bem brincadeira, né? Aqui não, aqui no jardim, pelo menos aqui na escola onde nossos filhos frequentaram, eles têm que aprender a ler, já escrever, né? Lá não, lá é só quando entra no primeiro ano. Então a gente se anima com essa possibilidade de ir antes de ele começar o primeiro ano. Então se a gente fosse no início do ano,
aí janeiro, fevereiro, ele teria até o verão de lá, que é julho, agosto, né, de um período de adaptação para a questão de idioma e tudo mais. Sobre o que fazer exatamente lá, né, eles dizem, né, eles colocaram, olha, a gente gostaria de ver uma geração de novos cristãos. Eles colocam que já há muito tempo eles não experimentam no meio deles uma conversão, uma pessoa nova chegando, né, uma pessoa nova sendo convidada para conhecer Jesus dessa maneira. Então eles colocam que eles gostariam de ver isso e gostariam então de vivenciar a nossa companhia, né? Ver então dando fruto, né, daquilo que Deus nos deu, vivenciando lá junto com a gente. Por isso que a definição de local tem a ver com isso. E aí a gente já passou períodos aí de ter uma lista maior de possibilidades de locais. E nas últimas reuniões foi direcionado para essa cidade chamada Arnhem, que é uma cidade que tem mais deles lá, dos navegadores lá. Então, tem pessoa lá que tem dedicação não integral, mas parcial, que seria muito importante, né, a gente ter alguém junto lá, né? Seria muito difícil, né, praticamente impossível a gente fazer algum trabalho lá sozinhos. Então, é muito importante a presença deles. Não estou controlando o tempo, mas acho que deve estar. E aí, sobre como ir, né? A gente tem colocado também sobre para ir como tempo integral, porque eu digo para eles que eu gostaria de estar disponível. Né? O meu maior desejo é estar disponível para o que o Espírito Santo quer fazer para a gente, através, né, da gente ir lá. Então, por isso, os desafios têm sido, né, o apoio, primeiro, em oração. Até a gente falou um pouquinho hoje aí sobre a história, né, da chegada desse movimento no Brasil. E quando a gente lê no livro lá, a turma, a gente vê, né, os momentos de dificuldades que surgem, né, no início de um trabalho desse tipo. Se bem que é bem diferente, né, porque lá já tem um trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, de chegar lá com uma visão nova, diferente, né? Isso vai também ter momentos de dificuldade e a gente viu como eles tinham o apoio e oração dos amigos que os enviaram, né? Então, isso é muito importante, a gente vê isso como um desafio. Então, buscar isso dentro do Brasil, esse apoio em oração. O visto não é algo também trivial e é bom que não seja, né? Porque senão a gente nem precisa orar, nem precisa depender de Deus, né? Embora eles tenham uma pessoa jurídica, eles precisam justificar por que eles precisam contratar brasileiros, né? E os alemães são muito certinhos, então eles estão meio, né, vendo como é que isso vai ser feito. E a questão das finanças também, né? Porque eu pedindo essa licença, eu não tenho mais o meu salário, né, para me apoiar lá. Então precisaria de apoio dos amigos aí, tanto do Brasil quanto da Alemanha. A ideia das finanças é que seja dividido, mais ou menos um meio a meio, levantar metade aqui e metade lá. E aí eu digo aqui que eu tenho certeza que vai dar certo, né? E quando eu digo assim, as pessoas, poxa, o cara tá se achando, vai para a Alemanha mesmo, né? Não, porque eu digo assim, já deu certo, que quando as últimas palavras de Jesus na cruz foi, está consumado. Então, se a gente for para a Alemanha, vai dar certo. Se a gente não for para a Alemanha, também vai dar certo, porque nós temos total descanso e que Deus está no controle e sabe o que é melhor para a gente, para o Brasil, para a Alemanha e para todo o reino dele. Então, é como alguns assuntos que a gente vê na Escritura sobre o já, mas ainda não, né? Em alguns versículos a gente vê, já sou santo, não, ainda estou no processo de ser santo, ou de ressurreição. Então, esse assunto eu também vejo um paralelo assim, né? O já, mas ainda não. Então, agora o último ponto, que é ouvir na multidão de conselhos, com os amigos de São Paulo, Campinas e do Brasil, a gente gostaria mesmo de ouvir, né? De, nesse momento, né? Hoje e daqui para frente, ouvir. Né? O canal fica aberto, o canal de comunicação, né? O WhatsApp, e-mail. A gente se alegra sempre quando a gente recebe mensagens dos amigos. E é claro, né? Como diz também um amigo meu, né? Nada de querer ouvir homens antes de ouvir o homem. Então a gente está sempre também buscando ouvir o homem e tenho certeza que todos nós, né? E aí se vocês ouvirem o homem e quiserem falar alguma coisa para a gente sobre o que ele falou para vocês em relação ao que foi apresentado aqui hoje,
é esse o momento e a gente se alegra muito com isso. É isso aí, pessoal. Termino aqui a apresentação. Vou parar a transmissão de tela aqui e vou passar de novo a palavra aí. Ô, Fábio, legal Vai, demais, Roberto. rapaz. Parabéns, muito boa a apresentação, muito clara, Que bom, Roberto. impressionante, muito gostoso. Então a gente queria abrir o seguinte, ó, abrir para ou perguntas, ou observações, ou conselho aí para o Fábio e a Suzana, mas a gente já aprendeu que nesse negócio do Zoom, a gente pode dar assim uma pergunta para cada um, tá? Porque senão não dá espaço para todo mundo. Então, se você quiser falar, saia do mudo, depois de ser feita a pergunta, voltar no mudo para o Fábio e a Suzana poderem. Mas eu queria fazer a primeira pergunta, eu queria saber da Suzana. Como você está nesse Sim. processo, Suzana? Então, como eu falei, assim, há um tempo eu não estava muito descansada. Eu ficava preocupada pensando na adaptação, nas finanças. Era algo que não me dava muita paz. Mas, com o passar do tempo, por isso que foi importante, né, o tempo, o esperar. Eu fui ganhando algumas convicções e também buscando mais em Deus, né, o que Ele quer para a gente. E aí eu quero fazer a vontade dele, mas gostaria de ter certeza, né, se realmente essa é a vontade de Deus. Então, aos pouquinhos, a gente vai ganhando essa convicção, principalmente quando olha para trás o que Deus já fez. E então, depois que a gente recebeu esse convite em 2016, lá a gente não sentiu paz em falar um sim. E aí eu pensei, se não for de Deus, esse convite vai ser esquecido. E pelo contrário, ele está sendo, né, foi bem reforçado, tem pessoas lá fazendo de tudo para dar certo. E nesse tempo de espera também a gente tem aprendido muito, principalmente eu e o Fábio, assim, de ter mais unidade, mesmo com as nossas diferenças, né, que são bastante. Então é isso. Não sei se eu respondi. É. Obrigado. Nada. Vou dar uma navegada pelos rostinhos aqui, que a gente... Fala, Fábio, tá me vendo aí, não? Oi, Ô, Suzana. Serginho Serginho, aqui. firme. Bom? E aí, meu amigo? Tranquilo? Tranquilo? Pô, cara, Michele aí? eu já ouvi essa história, mas sempre que a gente ouve, assim, dá uma emocionada aí, a gente fica bem empolgado em ouvir, cara. É muito bom, assim, a história que vocês estão contando aí. Dá pra ver a mão de Deus mesmo, cara. Independente do que vai acontecer, né? Já deu certo, né? Mas toda essa história já é um plano maravilhoso, né? E o legal também que, no ponto de vista que vocês pensam pela família, né, no caso até da Suzana, vamos supor, pô, ela não pode ainda estar construindo aquela certeza, né, mas ela tem a fé de que está sendo falado pelo menos para ti isso, então ela está indo por fé, né? Então isso que é bem legal. Então Boa, a gente está Serginho. bem empolgado em ouvir isso aí de novo. Legal, Serginho. Você sabe que Estamos isso aí, orando cara, um direto. tempo eu fiquei pensando assim, né? As pessoas me falavam assim, não, mas Fábio, se você tiver certeza, né? Você pode ter certeza que ela vai te acompanhar também e tal. E eu ficava durante esses anos de espera, assim, pensando nisso, assim, né? Puxa, será, né, que é isso mesmo e tal? E quando veio, assim, foi pros dois e a gente tem bastante descanso nisso aí, Serginho. É isso aí, tem que ser a família toda, né, cara? Então, é É, isso que vocês estão mostrando isso aí, é bem, bem legal, bem legal. valeu, Serginho. Oi, Fábio. Oi, Suzana. Tudo bem? Oi, Ô, tudo bem? Danielson, beleza? Ao ar livre? Ar livre, eu estou aqui ao ar livre. Linda a história de vocês, muito obrigado por compartilhar essa história aí de grande
testemunho de relacionamento de vocês dois com Deus. Tive o privilégio de conhecer vocês ali no encontro pessoalmente, né, Fábio e Suzana? Porque já vínhamos conversando e fiquei muito feliz com essa história e saber como Deus está atuando na vida de vocês. Minha pergunta é o seguinte, Fábio, lendo sua carta, eu vi que vocês colocaram alguns assuntos para oração. Um deles é a questão de que vocês gostariam, talvez, de ter algum outro casal lá atuando com vocês na Alemanha. E eu gostaria de saber como está essa possibilidade, né? Se vocês vão ter realmente, tem falado sobre isso com a turma lá da Alemanha ou mesmo do Brasil. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, André Nelson, legal aí, obrigado pela pergunta. Um beijo para a Márcia aí, né? Leonardo, Nicolas também. E é isso aí, né? A gente tem percebido, eu fui percebendo assim ao longo dos anos, mais assim sobre essa questão aí daquilo que Deus nos dá para cada um de nós e de como a gente, como parte de um corpo, né, funciona, né? E não como membros isolados, né? Então, como disse um amigo meu um dia, né? Não adianta nada ficar falando para as pessoas de Jesus, né? Se não souber o que fazer com essas pessoas depois disso, né? Então, é um negócio que tem ficado muito claro para mim, assim, né? Então, eu tenho aprendido muito sobre isso. Então, por isso que ir para a Alemanha, né? Eu acho que os maiores beneficiados, né? Não serão eles, né? E sim nós, né? Porque já passou por esse tipo de pensamento também, né? A gente já ouviu, assim, deles lá, né? Não, quando o Fábio e Suzana vier, tá tudo resolvido, vai estar tudo certo, né? E aí os amigos encontrando com eles lá também dizendo, não, mas olha, é só o Fábio e a Suzana que estão indo, né? Ou seja, né? Não é a solução para tudo. De maneira nenhuma, muito longe disso. Então, importantíssima essa questão. A gente colocou como esse ponto de oração aí. E isso também foi um assunto que ajudou a definição do local, de apontar para aquela cidade ali de Arren, né? Foi exatamente ter lá uma pessoa, uma família, mais ou menos com filhos aí da idade dos nossos, que tem um dia por semana livre. Né? Então, como uma espécie de tempo parcial. E não só ele, né? Também tem um professor da universidade, que diz que é um cara também muito animado, e outros também, outros da turma lá. E eles também ficaram sabendo, né, de como anda o processo e se alegraram muito. Então, isso para a gente também foi um motivo de alegria. Dois motivos, né? De a cidade também ter algo que está fechando, né, entre eles lá também, e está tendo uma convergência e alegria. E também dessas pessoas que vão estar com a gente lá terem alegria também. Isso aí está sendo um animador. Muito legal. Obrigado, Prado. Obrigado, Suzana. Opa. Não. Oi, Fábio, Suzana, tudo bem? Oi. Obrigada por vocês compartilharem a história de vocês, mas um assunto que ficou martelando desde quando eu recebi a carta de vocês sobre o comentário que uma das suas filhas fez, eu acho que a sua filha mais velha, não guardo muito bem o nome, que A Marina. a Marina, que ela perguntou, ela se questionou, né, por que não ficar onde estava e levar a mensagem para as pessoas que estavam lá, né, que estão perto dela, né? E como é que ela tá nesse processo de ir para a Alemanha, né? Como é que trabalhou, como é que Deus foi trabalhando isso na cabeça dela? Quer falar? Não, pode. Ana Mércia, né? Ficou no mudo, eu acho. Tá no mudo. Isso, Ana Mércia. É que eu estou usando a máquina Dodô. Ah, legal, Ana Mércia. Lembra que a gente se conheceu lá em Vinhedo, né? Isso. Legal, querida. Pois é. Então, assim, em relação à Alemanha, a gente fez então reunião com eles individualmente, né? A gente orou durante um tempo e tal, e aí, poxa, vamos falar com eles. Fizemos então primeiro com a Marina, né? A gente sempre busca fazer assim aqui em casa, né? Ela é a mais velha, tal, né? Então ela precisava saber disso antes, tal. E aí teve um dia que os outros dois não estavam, a gente fez com ela. E ela assim, ela topou,
né, de uma maneira muito espontânea, assim, mas com alguns pontos que a Suzana pode falar melhor, assim, de amizades aqui no Brasil e tal. Quer falar, Nora, sobre isso? Sim, ela comentou, claro, que agora que ela tem... Porque ela está numa idade que não é mais tão fácil fazer amizade, né? Quanto uma criança de 5, 6. E ela tem 2 melhores amigas que elas estão com uma intimidade bem boa. Então ela falou, puxa, mas agora que eu fiz essas amigas... Mas mesmo assim continua animada porque ela já conhece a Alemanha, já viveu lá, então isso facilita também, né? Agora, ela tem uma personalidade muito forte, a Marina, e assim, nós estamos orando muito por ela, né? Porque ela levanta umas dúvidas, assim, nossa, e eu aprendo muito com ela. Quando ela levanta um ponto, assim, das escrituras, e eu fico pensando, nossa, que legal, eu gostaria de saber isso aí também. Não, que eu lembro que dela ter feito esse questionamento, né? Que eu acho muito válido, né? Por que precisa sair? Porque eu não posso ficar onde estou, né? Porque assim, isso eu vejo muito aqui em Campinas, né? Que as pessoas decidem levar a mensagem para outras pessoas de uma forma integral, elas não permanecem, elas saem, né? E por que não ficar, né? E aí eu lembro perfeitamente do questionamento dela. Sim, eu até tinha esquecido desse questionamento. Agora lembrando, realmente foi mais no começo, ela falou, né? Fez esse questionamento e a gente considerou até que fomos em algumas cidades, espiar a terra, como a gente costuma falar. O Fábio pensou na possibilidade de ficar, então ele participou de um processo de seleção para ser o diretor do IFSC. Então a gente orou e pensou, não, quem sabe, né, essas pessoas estão aqui, são pessoas do IFSC, que, né, estão por aqui. Então ele passou por esse processo que não foi eleito, mas que deu certo ao nosso entender, né? E eu acho que nesse tempo ela também foi percebendo, né? E quando a gente chegou a falar que a gente estava pensando em aceitar o convite da Alemanha, então ela ficou tranquila. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado por estar com a gente hoje aí. Oi, Fábio. Oi, Suzana. Oi, Fernando. Diva. Obrigado aí por compartilhar conosco e muito bacana ouvir de vocês a importância da palavra, do verbo, né? Esperar, né? Essa espera. E naquele encontro em Vinhedo, como a Ana Mércia estava lembrando, foi muito marcante, né? A fala da Marina, quando você perguntou se ela queria falar alguma coisa, né? E ela se colocou e abriu o coração dela, né? Com aquela simplicidade, foi bem marcante. Mas o que eu queria perguntar para você é a questão das finanças. Como que está essa questão aí que você falou, metade, né? Das contribuições é de lá e ainda tem a outra metade. E como é que está isso aí? Tá. Legal, Fernando. Pra gente foi uma alegria grande estar com vocês lá naquele ano, né? Também foi um daqueles momentos que puxa convidado, né, para apresentar um estudo, né? E a gente tem tanto para aprender, né? Então, aprendemos muito, né? Acho que aprendemos muito mais do que a gente pôde passar. E esse assunto das finanças é um assunto... O Leandro está mandando a mensagem. Valeu, Leandro! Acho que ele está saindo aí. O assunto das finanças é um assunto muito novo para a gente, né, Fernando? É um assunto assim que a gente não vê sendo muito tratado, assim, a gente não tem, né, não sabe como é que funciona assim no Brasil, né? Mas conversando com os amigos aí mais experientes e tudo, a gente tem aprendido. E essa questão do meio a meio foi um assunto que eu achei interessante, assim.
Porque poderia, por exemplo, né, a Alemanha está nos convidando, a Alemanha banca, deu, né, nós vamos para lá, e o Brasil nem participa disso, né? Mas, puxa, assim, quando a gente vê nas escrituras, né, as oportunidades, né, um momento desse como uma oportunidade, né, como Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 4, né, de a gente estar realmente participando junto, né, e de estar levando um trabalho nosso, porque eles não querem lá que a gente vá participar do trabalho deles lá. Isso é claro, né, que eles querem que a gente contribua com o trabalho deles, com aquilo que a gente faz aqui no Brasil, com aquilo que Deus deu para a gente. Então, essa questão do meio a meio, eu achei muito interessante. E a gente tem tido a alegria, né, de ver o pessoal pelo Brasil entendendo isso. Aí, uma outra questão bem difícil para a gente foi assim, vocês têm que determinar um valor, né? E aí a gente tem buscado também entender isso. Aí, como a gente vem de família muito humilde, né? A Suzana e eu, e a gente, no início do casamento, moramos numa casinha de madeira muito simples lá em Joinville. Aí até minha mãe falava assim, poxa, se a Suzana morou contigo aí, ela mora em qualquer lugar, mora até embaixo da ponte, ela falava assim. Então, assim, eu não tô acostumado a viver com um orçamento pequeno. Só que quando eu digo isso, as pessoas falam, não, mas você não pode pensar assim, para você ir para a Alemanha com a sua família, né? Você tem que pensar no orçamento para você ficar mais tranquilo. Então, a gente tem pensado num valor em torno de 4.000 euros. Aí seria, então, uns 2.000 euros na Alemanha e uns 2.000 euros aqui. Aí o problema é 2.000 euros aqui com essa taxa de câmbio aí, é um valor que se apoiaria uma pessoa aqui no Brasil, né? Que dá em torno aí de 10, 12 mil reais. Mas, como a gente tem muito descanso de que tudo que está aqui pertence a Deus, né? E de que contribuições, né? Não sejam para a gente, mas para Deus, né? Para a obra dele. E a gente, mesmo nessa situação do coronavírus, né? Então, uma situação com pessoas com esse assunto tão delicado, né? Pessoas passando com dificuldade e tudo. A gente está vendo assim, poxa, assim, mesmo com tudo isso, né? Com esse câmbio, com o corona, mesmo se tudo isso, esse valor for levantado, puxa, é uma confirmação, né? Um selo grande de Deus, assim. Aí a gente tem feito essas visitas virtuais. A gente, depois de hoje, a gente só tem mais uma, que vai ser dia 1º de agosto no Rio. E aí eu tenho conversado muito com o Almir. Depois disso, a gente fazer uma carta, enviar um comunicado e ver, assim, se dá para ter uma ideia, né, de valor que as pessoas estão dispostas a contribuir. E aí, se com esse comunicado, que deve sair aí mais ou menos no início, no meio de agosto, né, a gente entender que pelo menos um valor próximo a isso, né, que já dê para ir, for levantado, a gente dá os próximos passos, né, que aí então ver essa questão do visto, ver a questão do meu trabalho, questões da casa e outras questões mais aí. Mas aguardar esse momento aí. Então, depois dessas rodadas, Fernando, aí a gente envia esse comunicado e aí as pessoas podem então ir sinalizando assim já. Se houver então, né, essa confirmação, aí também deixavam cada um à vontade, né? Porque como a ideia é ir aí no começo do ano, né? Se as pessoas quiserem começar a contribuir quando a gente for, ou quiser começar a contribuir antes, deixar isso bem à vontade, né? E também se eu quero complementar, aproveitando sua pergunta, que foi uma surpresa muito boa que a gente recebeu aí mais ou menos no final de maio, de que os navegadores dos Estados Unidos têm um fundo que é destinado para missões. E aí eles contribuem, então, com a mudança. Então, é um valor, né, que eles também já reservaram para a gente, se isso for confirmado, né, ajudar com o voo, né, com questões da mudança, né. Eu acho que não é o caso de levar container, mas de mobiliar, talvez, lá o lugar, né, de comprar algumas coisas lá, carro, algumas coisas assim, um custo inicial, setup, né. Então, isso também nos animou muito, né, de saber que já tem isso aí para ajudar de início também, tá? Se eu não respondi alguma coisa, mais pode perguntar aí, tá, Fernando? A Diva tá aquela lá, daquela vestido de bolinha branquinha. Meu amigo, E aí, tudo Caio? bom? Beleza? Firme?
Maravilha, muito obrigado aí por esse nosso tempo juntos. É muito bom ouvir vocês. E fui bastante encorajado pela sua família e pelo testemunho da sua vida. Muito eu também já tinha ouvido, mas é bem encorajador ver como o Senhor tem guiado vocês e a forma como a sua família como um todo revela a beleza do nosso Salvador. É uma alegria mesmo. E eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é que, assim, acompanhando esses últimos anos apenas desse processo, desde que a gente se conheceu um pouquinho melhor alguns anos atrás, mas mesmo hoje você apresentando, fica claro que teve um momento de espera mesmo, que por um lado é muito bom, porque o Senhor vai dando segurança para o nosso coração, e por outro lado, às vezes é frustrante, né? E a minha pergunta é, quais foram... eu tenho 2 perguntas, na verdade. Tá? A primeira é quais foram algumas das promessas do Senhor que te ajudaram a passar por esse momento de espera e, de fato, confiar que Ele estaria cuidando desse processo, né? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta, que depois você já responde tudo junto, se nesse momento que vocês estão, que é um momento de bastante mudança, como é que está o coração de vocês? Se tem algum motivo especial do coração com o qual a gente pode orar por vocês? Que a gente sabe que num período assim de muita mudança a gente é tentado e o inimigo pode usar disso para desencorajar. Então, quais são alguns dos pedidos que vocês podem ter de lutas dentro do coração de vocês? Que talvez não seja especificamente relacionado com a mudança. E aí, Caio, meu grande amigo, que saudade aí, hein? Não fizemos mais aquelas reuniõezinhas do Now lá pra gente passar um tempo junto, né? Mas estamos aí, viu? Sempre mantendo contato aí. Muito bom que você tá com a gente hoje aí, tá? Caio, realmente, né, a questão do esperar, né, é algo que faz de diferenciar a empolgação da confirmação. Isso para mim tem ensinado muito nesse sentido, né, de que pode ser simplesmente uma empolgação. E o tempo dá essa confirmação. Pelo menos assim tem sido com a gente, né? Não precisa ser com todo mundo assim. Que nem os exemplos que eu citei ali, sabe, de Atos 6, né? O cara foi eleito ali, topou na hora, né? Você pode pensar assim, né? Mas, puxa, o que aconteceu antes na vida dele? A gente não sabe, né? Os 12, né? Jesus passava e dizia, vem, me segue. Né? Flavião, valeu, meu amigo, um abraço, Flavião tá saindo aí. Então, Caio, né? Acho que, como eu comentei ali, né? A questão da impressão digital. Cada um tem uma história. O importante é a gente estar se relacionando com ele e estar tranquilo, que no mais ele faz. Mas para o nosso caso foi muito importante esse tempo de espera aí, tá? Quando a gente começou a conversar mais com eles, com os alemães, eles têm um trabalho assim bem estruturado, né? Então eles têm um questionário que eles prepararam com umas 20 perguntas lá. Puxa, mas aquilo nos ajudou tanto a entender melhor a gente, esse processo, sabe? Mas eu me lembro que uma pergunta que me tocou foi essa da promessa, Caio. Eles me perguntam, uma pergunta dizia assim, você tem alguma promessa? E é um assunto assim que eu já tinha ouvido várias vezes das pessoas assim do Brasil, né? Eu me lembro da Lenir animar muito a gente, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. E eu ficava pensando assim, puxa, né? Não tenho assim, né? Ou será que eu tenho vários, não tenho específico? E aí eu me lembro de um material que o Geraldo Brenner fez, que foi muito interessante, me chamou muita atenção, assim, sabe, para essa questão da promessa, que uma promessa não precisa ser uma promessa para a vida, pode ser uma promessa para uma situação. Tanto que nesse material dele lá, ele tinha um momento de decisão na vida dele, de trocar de um curso de graduação, que um amigo meu passou por um momento parecido aí, né, Caio? Então, aí ele encontrou ali uma promessa para aquela situação. Então isso me animou tanto, assim, eu falei, puxa, às vezes eu fico pensando, né, qual será a minha promessa, mas aí não demorou muito para, quando eu estava lendo João 6:38, né, que Jesus diz, né, porque
Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É algo que nos anima nesse processo. Eu não gosto de frio, né? Eu gosto de praia. Eu sempre disse assim, eu queria morar na praia e morar perto do trabalho. Aí eu ficava pensando que ia ser pescador, né? Mas quem sabe Deus está chamando para outro tipo de pesca. Mas então agora eu estou na praia, né? E eu vou lá pro -10, cara. Então assim, mas é isso, sabe? É não buscar a nossa própria vontade, a vontade dele, e tenho certeza que vai ser muito bom. Agora, tem alguns versículos que nos ajudam, assim, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, né, Isaías 30:21, que ele diz assim, para você andar. E se você se desviar, alguma coisa vai te dizer, né? Então, assim, anda, né? Isso me chama a atenção. Também aquele versículo lá, quando Josué foi entrando na Terra Prometida, que eles tinham que passar o Jordão, e aí, ó, assim que os sacerdotes colocarem o pé na água, vai se abrir, né? Porque eles chegaram ali agora, o que é que eu faço, né? Eu posso ficar parado, né? Não, mas dá o passo. Então, essa questão, assim, de andar, né, dar passos de fé e ter a certeza que ele está no controle. Isso são coisas que nos animam, assim, tá? E a sua segunda pergunta, depois eu não sei se a Suzana... Não, tá tranquilo. A sua, sobre as questões do coração, né? Eu vejo essas questões assim, sabe, da casa, né? Eu fico pensando assim, puxa, a gente, uma casinha tão gostosa, tal. Eu gostaria que você orasse para mim sobre isso aí, né? A gente não tem apego, né? Ou não quer ter, né? Mas é uma coisa assim que lá no fundinho, assim, às vezes eu olho assim para casa, para o lugar que a gente está, tal, e fico pensando nisso. Mas tenho certeza que não é nada assim decisivo, mas como você perguntou, estou tendo a liberdade de dizer e pedir oração por isso aí. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Valeu, Caio. Tamo junto. Fábio, Luísa. Oi, Luísa. Oi. Tudo bem? Tudo certo, minha amiga. Vários assuntos foram tratados, né? Mas eu lembro que eu conheci um pastor muito engraçado, que as contas da igreja dele nunca fechavam, né? Então chegava num dado momento do mês, ele falava: o Senhor proverá, né? E ele orava e, obviamente, as coisas aconteciam, né? Mas pensando de forma germânica, né? Você está num processo, o Fernando abordou o problema sério, que é a estrutura financeira necessária para a vida num país como a Alemanha, né? Que as coisas são tudo certinhas. E essas respostas que você espera, na verdade, você não está esperando só respostas, você está esperando compromissos. Elas fazem parte do processo de decisão, ou você vai mais ou menos naquela do pastor, o Senhor proverá? Eu diria até, Luísa, bom, primeiro, né, obrigado por estar com a gente aí, e é sempre muito animador, né, trocar ideias contigo aí pelo WhatsApp. Vamos seguir assim, tá bom? Eu diria assim, Heloísa, que é um meio termo entre esses dois. Porque assim, se fosse eu só, né, talvez eu iria só com, né, como tá os versículos lá, né, só com a sandália, né? Não precisaria nem da capa nem nada, né? Como tem a família, né, esposa, filhos, aí eu acho que o pastor ali. Só que também eu acho que a gente não precisa esperar essa confirmação 100% de ter o valor certinho, ou faltou €1, não vai dar, tal. Não é assim, sabe? Eu estou entendendo que se tiver um valor que dê para começar, depois eu acho que é isso aí, Deus proverá. Mas não dá para ir assim sem ter, né, pelo menos uma aproximação, né, que dê para passar o mês, digamos assim, sabe? E aí, depois disso, eu vou muito nessa aí. Deus proverá. E ele fará. Legal. Fará. Se tiver que ser, ele fará. Fábio. Ô, Miguel. Claudete, que saudade. Quanto tempo? Oi, querida. Miguel, a gente se vê mais, né? Mas a Claudete faz tempo. Eu e a Claudete somos um.
E também somos uma pequena empresa. Mas eu estava lendo essa semana, na primeira página do Globo, que encerrou as atividades 716 mil empresas no Brasil com esse coronavírus, entendeu? Então, isso nos leva a uma situação bastante difícil. E também eu estava conversando com outro amigo, ele perdeu o contrato que ele tinha, ele era uma pessoa jurídica trabalhando dentro de uma empresa, né? Ele perdeu o contrato, foi demitido, acabaram com aquele rendimento dele. Então, ele pegou tudo aquilo que diminuiu, e diminuiu, não o que diminuiu em salário, mas os 10%, eu sei que ele diminuiu proporcionalmente a contribuição dele, ele diminuiu proporcionalmente, porque ele perdeu aquela renda, ele também não podia continuar contribuindo na mesma proporção, entendeu? Então, eu te pergunto, como é que você vê essa questão dessa crise enorme que nós vamos passar, que nós estamos entrando, e já entramos. 716 mil empresas não é mole, não é brincadeira. Fechando as portas, desemprego em massa, entendeu? Como é que você vê isso em termos de a tua relação com Deus, entendeu? Mais especificamente em relação a esse processo, você está perguntando, né, Miguel? Hein? Você está perguntando mais especificamente a minha relação com Deus em geral ou assim, desse processo, né? Não, nesse processo. Nesse processo de Alemanha. Isso, legal, Miguel. Isso aí. Pois é, exatamente, né? A gente está vendo, né? Isso tudo, né? Essas incertezas, muitas pessoas com dificuldades financeiras, né? O meu irmão mora em São Paulo, ele trabalha com transporte escolar, né? Tá desde janeiro sem receber. E ele paga financiamento do apartamento onde ele mora, né? E assim como ele, sabemos que tem muitas pessoas em situações semelhantes, né? Então a gente entende isso e respeita muito, né? E quer estar realmente nas mãos de Deus, né? Porque Ele colocar para a gente em relação a esse processo. E o coronavírus, ele tem também, por outro lado, né? Trazido muitas coisas boas. Né? Falando esses dias aí com um amigo nosso que todos vocês conhecem, o Marcos Bartelotti, eu me animei e fiquei muito animado em saber que a empresa finalmente aceitou, né? Que não precisasse mais viajar. Porque foi uma situação que o coronavírus trouxe que mostrou que era possível ele ficar só lá, né? Isso foi uma alegria muito grande. E da mesma maneira, a gente poder estar reunido aqui hoje, né? Também é por causa do coronavírus. Porque a gente o pessoal não tinha o hábito, né, de se reunir virtualmente. Né? E a gente, como a gente está numa cidade que não tem turma, a gente já tinha esse hábito. Mas sabíamos que seria muito difícil a gente passar por essas 11 cidades se não fosse o coronavírus. Então, talvez, né, essa possibilidade que essa situação abriu, né, de a gente poder passar pelo Brasil todo e falar com tantos amigos, né, pode ser uma saída para esse momento, né? Porque mesmo na dificuldade, né, eu acho que com tantas pessoas participando é algo que pode ser viável, né? Se assim Deus tocar e assim as pessoas entenderem, né? Mesmo nessa situação. Mas, realmente, não estamos... Desculpa, Miguel, tá no mudo seu microfone, Miguel. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando a dificuldade que as pessoas vão ter de participar com você nesse processo financeiro, entendeu? Claro que você vai dizer, não, mas Deus proverá. Mas é difícil, é complicado, Sim. rapaz. Sim, não, sem dúvida, Miguel. Nós concordamos muito com isso aí, né? Por isso que é bom que não depende da gente, né? Se dependesse da gente, já estava tudo resolvido. A gente realmente está no melhor lugar que é para estar, né? Que é nas mãos do nosso Senhor aí, aguardando ver o que vai acontecer, Miguel. Mas muito ciente dessa situação aí. Ciente.
Sim, sim. Dentro desse assunto, eu estava lendo hoje de manhã, eu acho que é uma passagem que me fez refletir um pouco sobre esse cenário, né, de dificuldades financeiras, que é Paulo escrevendo para os Coríntios, em 2 Coríntios 8, versículo 1. Ele fala assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Que tem hora que a gente lê rápido assim e passa reto, né? Mas a igreja da Macedônia estava com muitas aflições, igual a gente agora, né, com o coronavírus, e extrema pobreza, né? Eles estavam, se for ver, em padrões humanos, né, sem condições. Encontraram uma grande alegria e isso transbordou em rica generosidade. Foi a igreja da Macedônia que contribuiu para que Paulo conseguisse seguir viagem e fazer algumas coisas. Então, tem horas que acho que o coração dos macedônios, né, em Deus, não fez com que a generosidade deles diminuísse. Mesmo na extrema pobreza, eles conseguiram contribuir de uma forma que o Paulo conseguiu avançar no caminho dele. Legal, Dani. Excelente aí. Obrigado por ter trazido esse ânimo aí. Ô, Fábio, Suzana, eu queria só falar uma coisinha bem rapidinho, Roberto. Eu só queria, assim, dizer que é lindo ver esse processo de ter acompanhado vocês desde o começo que vocês tomaram essa decisão e ver o trabalho maravilhoso que Deus tem feito na vida de vocês dois e nessa decisão que vocês estão tomando. E assim, é de muito, muito ânimo ver o que Deus está fazendo na vida de vocês nesse período de espera. E hoje a gente entende que essa espera, ela se fez muito necessária, porque tinha muita coisa para trabalhar e ele está trabalhando de forma linda, né? É só isso que eu queria falar. Obrigado, Elaine. Estou acostumando a chamar de Elaine, ó. Obrigada pelo carinho. Obrigado, queridos. E com certeza vocês fazem parte desse processo aí, vocês sabem, né? Muito animador. Obrigado. Então, eu tenho que ser, só um pouquinho, Ieda. Eu tenho que ser aquele cara chato de terminar a reunião, mas você vai falar, Ieda, só peraí. Mas eu vou dar assim por encerrada a reunião, porque tem gente que tem que sair, tá? Então, quem precisa sair, gente, tranquilo, tá encerrada a reunião. E os demais que querem, inclusive a Ieda, né, os demais, continuar conversando com o Fábio, tranquilo, tá? Mas pelo horário, etc., a gente dá por encerrado. Eu agradeço o Fábio, essa disposição dele, a Suzana, né, chegarem aqui em São Paulo com a gente, em Campinas, e ter esse tempo conosco, tá? Obrigado. É isso, Ieda, continue aí. Tá bom. Olá. Oi, Ieda. Minha vovó, né? Minha avó. Você fala, Ieda? Só para explicar aí, né, Ieda? O pessoal aí, né, que o Fernando, né, o Fernando e acho que o Douglas, né, convidaram o Almir para ler as escrituras lá na universidade. Depois o Almir me convidou lá em Florianópolis. Eu sempre, quando encontro a Ieda, eu falo que ela é minha avó espiritual. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o Fernando e eu estivemos com os navegadores durante 45 anos juntos. Nos 45 anos, não tinha nenhum Covid, mas tinha muitas situações boas, fáceis, difíceis, horripilantes, países estranhos, idiomas estranhos, pessoas estranhas, sozinhos, acompanhados. Então, em tudo isso eu quero dizer o seguinte, que o Salmo 37 tem sido o meu acompanhante durante todos os anos. E todos vocês conhecem aquela história de confia, agrada, espera, descansa. E agora, eu cheguei num versículo mais adiante do mesmo Salmo, que antes não me dava muita importância, mas eu vou lê-lo porque eu não consegui decorar todo ainda. Ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão.
É o mesmo salmo que eu comecei minha vida cristã com ele, e nos dias de hoje, que já sou sua avó, e um problema ser um problema para nós na questão financeira. Claro que muitos meses a gente não tinha o orçamento completo, mas realmente Deus sempre, sempre, sempre proveu o que precisávamos. Então, queria dizer para vocês que o Covid não vai fazer nenhuma diferença nesse chamado e andar que Deus tem com vocês. E vocês com Ele. Legal, Ieda, obrigado. Obrigada pelo ânimo. Vou ler o Salmo 37 depois. Esse versículo que você falou, qual que é, Ieda? É o 25. Tá. Ah, sim, beleza. Tá sublinhado aqui. Obrigado, querida. Tá bom.